Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui que vocês vão assistir é uma live que eu fiz com a Cláudia Vitti no Instagram, no dia 29 de março. Então vai ter gente que vai reclamar porque um rosto é em cima do outro, já sei o discurso. Mas enfim, é o que deu para fazer para salvar essa live aí que teve mais 2 horas de duração lá no Instagram. Então também quem quiser me acompanha lá no Instagram, que também tem coisas lá, tem outro tipo de material que eu coloco lá no Instagram, diferente aqui do YouTube. E uma dessas coisas foi essa live que aconteceu no dia 29, onde a Cláudia Vitti, que é pesquisadora e escritora brasileira que mora atualmente em Lisboa, participou falando sobre a Maria da Glória, né, a filha do Dom Pedro I e da Leopoldina, que foi rainha de Portugal. Né? Então, com vocês, a primeira parte desse bate-papo, que ocorreu lá no Instagram, e ainda essa semana também entra a segunda parte do vídeo. Repetindo, as imagens estão uma em cima da outra, né? Eu em cima e ela embaixo, por conta do modelo que é feito no Instagram, né? Não dá para fazer em tela horizontal, apenas vertical. Tá? Um abraço, espero que vocês desfrutem aí do bate-papo, da conversa sobre a vida da Maria da Glória. O tema da live é o Dom Pedro II, né? Conforme eu estou falando desde ontem, né? Pelas minhas mídias, o tema é o Dom Pedro II e a Maria II. Então são dois irmãos que respectivamente foram reis, imperador, né? Ela rainha de Portugal, ele imperador do Brasil, e ela que nasceu aqui no Rio de Janeiro, né? A Cláudia. Fala um pouquinho, Cláudia, você do teu livro que você lançou ano passado. Então, a história é a seguinte: ano passado, 2019, foram 200 anos do nascimento da princesa Maria da Glória, no Rio de Janeiro, que veio a ser a Maria II, a rainha Dona Maria II aqui de Portugal. Então, eu fui convidada pela Fundação da Casa de Bragança, aqui em Portugal, para escrever uma biografia sobre ela, que na verdade não é uma biografia abrangendo toda a vida dela. Deixa eu mostrar, assim, tá aqui o meu livro. E a ideia era enfocar o início da vida dela. Então, a época em que ela viveu no Rio de Janeiro, que ela cresceu com os pais no Rio de Janeiro, depois o exílio, ela passou ainda um ano sozinha na Inglaterra sem a família, depois o exílio na França, a chegada dela em Portugal, até ela de fato assumir o governo. Por quê? Qual foi a ideia aqui em Portugal? Que a partir do momento que ela se torna uma rainha reinante, de fato, existem toneladas de documentações e de estudos, de biografias, enfim, de conhecimento sobre ela. A parte que faltava, a lacuna da história dela era justamente a parte que eu pesquisei muito, que era a infância e adolescência até ela assumir. Até pela relação dela com a madrasta, com a imperatriz Dona Amélia, o primeiro casamento dela com o irmão da imperatriz Dona Amélia. Então eu tinha já uma documentação, tanto que eu tinha encontrado na Alemanha, como aqui em Portugal, como na França, que juntando tudo isso dava para escrever sobre essa fase menos conhecida. E aí o que aconteceu? O livro saiu pela fundação aqui em Portugal, no ano passado, em dia de Santo Antônio, 13 de junho. E não tem à venda no Brasil, infelizmente, nenhuma editora se interessou ainda pelo livro. Mas para quem está aqui em Quem quiser Portugal... comprar? Então, quem quiser comprar, dá para entrar em contato com a Fundação da Casa de Bragança. Eles mandam pelo correio para qualquer lugar. Não tem problema nenhum. O problema é o câmbio, que a gente está de 5 para 6 reais o câmbio do euro, e o valor do frete, porque é um frete internacional, e o tempo que o correio vai levar, que a gente agora, ainda mais com essa situação toda, não sabe direito. Então, assim, não é uma coisa tão simples, infelizmente. Mas para quem está em Portugal, ou para quem tem família em Portugal e quiser depois dar um jeito de, quando alguém for, quando alguém vier, enfim, é muito simples, porque aí você entra em contato pelo e-mail com a fundação e eles enviam pelo correio e pronto. A preço de custo o livro. Então, assim, aqui para Portugal é muito tranquilo, ou para quem estiver em qualquer lugar da Europa. Para o Brasil, infelizmente, assim, o câmbio e o correio são uns problemas ainda. Mas quem sabe, eu espero que... Gente, eu não consigo ler as perguntas. Paulo, como é que você lê as coisas enquanto você fala? Vai falando aí, não se preocupa. Dá o teu recado aí, vai. Que difícil! E... Então é isso, infelizmente no Brasil não tem o livro, mas dá para pedir, para quem está aqui na Europa é muito tranquilo, pela Estão pedindo fundação. para mostrar de novo o livro. Mostro, maior orgulho.
É a filha dela aí, ó. Não É é a meu filha bebê, de papel, né? é meu bebê. O e-mail E da mostra um fundação, isso pouco eu as vi, alguém imagens. perguntou. Ai, Ah, Paulo, e você aí tem tem, aí? então, eu posso disponibilizar depois, eu posso fazer uma etiquetinha e colocar no meu Instagram depois, o endereço, tudo certinho, como fazer Perfeito, para entrar obrigada. em contato com a Fundação da Casa de Bragança. Mas não tem também, é só jogar no Google, né? Fundação Casa de Bragança, vocês vão cair lá na página, não tem É, muita e aí opção. daí você vai nas publicações e nas publicações você pode procurar. É, aliás, tem 3 livros lançados no ano passado, quer dizer, 2 no ano passado e um agora em fevereiro desse ano, sobre a Rainha Maria II. Então, vocês podem até já aproveitar e encomendar os 3 se quiserem, porque são todos muito interessantes. Tem esse aqui, que é um livro para crianças, que ficou lindo, lindo. É, A Menina que Veio do Outro Lado do Oceano, chama. Então, eles fizeram uma versão do livro pequeno com ilustrações para crianças. E tem um outro livro também muito legal que lançou agora em fevereiro, que é esse aqui, que é da mesma coleção que o meu, escrito pelo Rui de Luna, que é um historiador e músico, falando sobre a questão da música no reinado da Maria II, que também é muito legal. Então, são 3 publicações da Fundação pelas comemorações dos 200 anos. Entendi. Tem uma pessoa aqui, eu perdi quem foi, que falou assim, pô, eu tive em Portugal ano passado, por que que eu não trouxe para o pessoal aqui do Brasil? Só que conta para eles que eu deixei uma estante, né, no quarto de hóspedes, com livros que não cabiam mais na Não, minha, foi na um minha horror. mala, né? Eu tinha comprado um presente para tua mulher, para Adriana, ficou aqui porque não coube na mala. Um monte de livros que tinham que você queria levar acabaram ficando. Aí eu criei uma prateleira que era prateleira para 2020. Então, não, eu queria que você tivesse levado para umas amigas minhas que ainda não tinham recebido. Eu Eu tive que esperar lembro, o próximo hóspede, porque nem isso você fez, não cabia. não tinha, não dava mais. Não, não Mas dava. então, Cláudia, vamos começar aí. Fala um pouco como foi o processo, como que você. É que assim, processo pra gente é uma coisa meio complicada, né? Mas enfim, como que foi escrever esse livro? Como que foi, o que que você descobriu, o que tem de interessante? Eu descobri que rainha reinante tem precedência sobre ex-imperatriz, porque eu passei anos pesquisando sobre a Amélia. A ideia era fazer a biografia da Amélia. Aí, quando foi março de 2018, eu recebo um convite da Fundação da Casa de Bragança para escrever esse livro sobre a Maria II e a história dos 200 anos e tudo isso. Eu falei, bom, para tudo, vamos escrever sobre a Maria II. E aí foi muito engraçado, porque na mesma semana a gente recebeu uma proposta para mudar para Portugal. Eu morava em São Paulo e recebi uma proposta para mudar para Portugal. E aí eu lembro assim, a gente desmontando a casa, embalando tudo para fazer a mudança, e eu peguei uma caixa, coloquei todos os livros que eu ia precisar para escrever a Maria II, passei uma fita amarela neles e foi para o meio da mudança, eu assim, rezando para nada se perder. Quando a gente chegou aqui, que foi já em fim de julho de 2018, agosto chegou a mudança, a primeira coisa que eu abri foi a mesa, o computador e a caixa amarela, com a fita amarela, com os livros da Maria II. E aí, assim, era eu, a caixa, 300 caixas da mudança em volta, e aí eu tinha que aprender a cozinhar, tinha que sobreviver, abrir as caixas da mudança e escrever a biografia da Maria II. Foi, assim, uma prova de fogo. E aí, entre setembro e fevereiro, eu terminei o livro. E eu acho que prazos às vezes ajudam. E É aí, verdade. e aí foi uma coisa fantástica, porque eu tinha já várias informações que eu tinha pesquisado durante muitos anos, durante a pesquisa da Amélia, mas aconteceu uma coisa maravilhosa, porque chegou um momento, por exemplo, que eu tinha dúvida sobre umas cartas que a Maria II tinha recebido, Maria da Glória tinha recebido do pai. E aí eu falei, ok, essas cartas são na Torre do Tombo. Eu vejo a Torre do Tombo do meu terraço. Eu só tenho que pegar a bicicleta, atravessar, chegar lá, pesquisar, voltar para casa. Foi assim, Que foi fácil, né? Tava fenomenal. fácil. Mas conta uma coisa, para quem está completamente perdido, sei lá, caiu de paraquedas, chegou no Brasil agora, não tem a menor ideia, quem foi a Maria II? Ok, vamos lá. A Maria II, que foi rainha de Portugal, ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela era a filha mais velha do Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. A gente conhece ela como Princesa Maria da Glória.
Ela nasceu em 1819, no dia 4 de abril, está quase fazendo aniversário 201, semana que vem. E quando ela nasceu, na verdade, o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, junto com o Brasil, Portugal, Algarves. Então, ela nasceu como herdeira do Dom Pedro, que era o herdeiro do Dom João VI. Então, Dom João VI era o rei de Portugal nesse momento, em 1819. O Dom Pedro I era herdeiro dele, e ela era a herdeira do herdeiro, então ela era a princesa da Beira. E ela cresceu no Brasil, no Rio de Janeiro, O Dom como... João VI conheceu ela, né? Dom João VI conheceu, pegou no colo. Tem uma cena bonita que a gente consegue imaginar, porque ela nasceu e foi batizada na Capela Imperial, como todas as crianças da família. Mas aí teve uma coisa especial, que ela foi a primeira da família. Dom João VI levou ela no colo até a Igreja da Glória, a Igreja do Outeiro, para que ela fosse consagrada a Nossa Senhora da Glória. Por isso ela chama Maria da Glória. E foi uma tradição que foi praticamente iniciada naquele momento, que a família deu continuidade até hoje, de fazer essa consagração das crianças, de elas serem apresentadas na Igreja da Glória no Rio de Janeiro. E tem uma história que eu não consegui nenhum documento muito confiável, mas as crônicas que aqui em Portugal depois falam sobre a morte dela, referem que no batizado, e aí tem versão que diz que é o batizado, tem versão que diz que foi essa cerimônia na Glória, que entrou uma pomba dentro da igreja, e que a pomba não ia embora de jeito nenhum. E a Leopoldina mandou levar a pomba para o palácio, para São Cristóvão, e a pomba ficou lá, virou bicho de estimação. Quando a Maria da Glória morreu, e aí sim a gente tem documentos, tem até um poema que foi feito depois, muito bonito, sobre isso, no dia do funeral dela, entrou uma pomba de novo em São Vicente de Fora, na igreja. E aí tem a história de que seria uma bênção do Espírito Santo, que teria entrado tanto quando ela foi batizada ou foi consagrada, quanto quando ela morreu. Então, às vezes, a gente tem representações da Maria II com uma pomba, e é por causa dessa história. Entendi. Tem, assim, o pessoal está perguntando umas coisas interessantes aqui. Por que, por exemplo, ela foi herdeira de Portugal? Então, Se mulher podia herdar. Esse é o foco. Sim, porque assim, Portugal já tinha tido uma situação em que não havia herdeiros masculinos. A bisavó dela teve que ser rainha, Dona Maria I. Então, claro que eles deram um jeito, casaram ela com o tio. Ela tinha um tio que era irmão do pai, que era Dom Pedro III, que acabou sendo marido da Dona Maria I. E ela então foi rainha com esse aval masculino, que obviamente no século XVIII era muito importante. A Maria II vai acontecer a mesma coisa. Ela é herdeira do trono português, mas o primeiro plano que se faz é de casá-la com o tio, com Dom Miguel, com o irmão do Dom Pedro, porque seria uma situação que já era conhecida em Portugal. Você ter uma rainha, mas casada com o tio, então tá tudo certo. No fim acabou não dando nada certo, mas a ideia inicial era reproduzir o que já tinha sido testado e funcionado com a bisavó dela. Dom Pedro, quando ela nasceu, ele era herdeiro do trono de Portugal. O Brasil ainda não era um país independente. Então, ele era o príncipe herdeiro de Portugal e ela era herdeira dele. Isso se manteve até... Tudo bem, teve 2 irmãos que nasceram, mas morreram muito cedo, não interessa. Até o nascimento do Dom Pedro II, em que ele, então, dividiu realmente os 2 reinos. Em 1825, quando o Brasil já tinha sido reconhecido como independente em novembro, em dezembro, nasceu Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II passou a ser o herdeiro do Império Brasileiro. E a Maria II continuou como herdeira do Reino de Portugal. Então, era um reino para cada filho. Deu para entender? Deu. E aí, então, ela vai... O Dom Pedro, ele abdica, né, logo depois da morte do pai, né? Ele vai dar uma constituição para Portugal, o Dom Pedro I, e ele abdica, aquela maldita abdicação condicionante, né, que ele abdicava totalmente, desde que várias coisas fossem cumpridas, e aí depois ele pode dar para trás dessa abdicação por conta das coisas que o Dom Miguel não cumpriu. Tem uma pergunta aí que estão falando a respeito como que era a personalidade da Maria da Glória. E eu acho que isso entra
Isso entra muito até, inclusive, na questão dela ser rainha de Portugal. Lembra aquela briga com o pai? Essa parte é tão divertida. Ela foi uma criança que nasceu e cresceu, óbvio, como filha de um herdeiro, depois do imperador. Ela tinha plena consciência dessa posição que ela ocupava e iria ocupar. Ela sabia que ela era uma pessoa predestinada. E ela tinha um gênio muito forte. E aí tem passagens da infância dela que, graças a Deus, ficaram documentadas, que são muito engraçadas. Eu teve uma vez, por exemplo, eu adoro essa história, que ela batia nas amiguinhas dela. Quem não fizesse o que ela queria, tomava umas bofetadas. E aí, ela recebeu uma preceptora inglesa, que Dom Pedro contratou para cuidar dela, para ensiná-la, etc., Maria Graham, que a gente chama no Brasil de Maria Graham, que deixou isso tudo relatado. E ela conta que teve um dia, então, que ela começou a bater nas amiguinhas, ela ficou desesperada com aquele comportamento inadmissível, e foi falar... Ela quem? A preceptora, né? A preceptora ficou indignada, e a Maria II, né, enfim, a Maria da Glória, espancando as amiguinhas que não obedeciam. Aí ela foi falar com a mãe de uma das amiguinhas, que era uma dama da corte. Falou, olha, a senhora não pode deixar que a Maria da Glória bata na sua filha. E ela falou assim, meu Deus, de jeito nenhum, eu prefiro que minha filha morra do que não seja uma honra receber um tapa da futura rainha de Portugal. Aí a preceptora viu que por ali ela não ia conseguir nada, que a corte ia sempre apoiar a menina no que quer que ela fizesse. Bom, aí ela falou, bom, deixa eu tentar outra abordagem psicológica. A preceptora chegou para Maria da Glória e falou, então, ela tinha 5 anos. Então, você não quer ser como a sua mãe? Ela é tão educada, ela é uma princesa perfeita, ela jamais bateu nas amiguinhas dela, ela jamais faria uma agressão física a alguma amiga. Aí a Maria da Glória virou para ela e falou assim, pode ser, mas não vai dar, porque eu sou muito parecida com meu pai. Mas aí que eu lembrei de uma passagem que também envolvendo o pai, né? Que ela teria Isso foi discutido depois. por conta da Goiás, né? Da Duquesa de Goiás, que tinha. Isso ela já era rainha, isso ela já era mais velha. Ela já tinha. O pai já A tinha gente não tem abdicado. certeza, mas o pai já tinha abdicado, ela já era rainha de Portugal. E aí tem um relato de que a Duquesa de Goiás tinha passado a viver junto das crianças oficiais, enfim, dos herdeiros legítimos, estava sendo criada ali na corte. E a Maria II sabia perfeitamente quem ela era, sabia que a Domitila era amante do pai, sabia que a Duquesa de Goiás era bastarda, ela usava esse nome, e ela não se conformava de ter que conviver com essa menina. E aí, um belo dia, o pai chegou na ala infantil para ver o que estava rolando, e as crianças estavam todas ali, e a Maria II não queria de jeito nenhum sentar na mesma mesa que a Duquesa de Goiás para comer. E o pai disse que aquilo não existia, que ela era irmã dela e que elas tinham que sentar juntas. E aí ela falou que não ia sentar com a bastarda e que não ia comer com a menina. Aí o Dom Pedro falou que então ela ia levar uma bofetada. E ela vira para ele e fala assim, uma bofetada? Com efeito, nunca se ouviu dizer que o imperador desse uma bofetada numa rainha por direito. Quer dizer, altamente. Mas isso a gente estava conversando outro dia. Isso era desde pequena, né? Ela já era imbuída dessa questão de ser rainha, né? Que a Maria Graham fala a respeito dela ser vista no teatro à noite com os pais e assim, parecia uma rainha pequenininha, né? Ela tinha um diadema de diamantes de noite. Já era. Ela sabia exatamente, 5 anos. Os relatos da Maria Graham são muito impressionantes porque ela tinha 5 anos. Então, quando você pensa, uma criança de 5 anos já tem essa consciência, ela sabia que ela ia ser rainha. E aí, efetivamente, com 7 anos, quando Dom Pedro abdicou e ela se tornou de fato rainha de Portugal, piorou, porque aí ela era rainha. E a corte portuguesa levava isso muito a sério, não interessava que ela era uma criança. A Leopoldina se preocupava muito com isso, e a Amélia, como madrasta, segunda esposa do Dom Pedro, também se preocupava com essa questão da corte adulando e permitindo que ela fizesse tudo o que ela queria, porque tinha essa mentalidade. Isso, óbvio, é péssimo, né, para a criação de uma criança. Completamente diferente da corte dos Habsburgos, né? Então era um contraste também entre o que a mãe passou e o que a filha viveu, né? Mas era aquela questão que isso dependia do pai, né? Que a gente tinha comentado, né?
o Dom Pedro é que determinava a criação dos filhos, né? Então não adiantava muito, a Leopoldina podia reclamar até certo ponto, mas ia ser do jeito que ele queria e acabou, né? Tanto que os filhos vão seguir meio esse padrão do pai, né? De ser do jeito que querem e acabou, né? Tem várias perguntas aí que eu vi, como que era a relação da Maria da Glória com a avó? Com a Carlota? Não Com a teve. Carlota, não Não teve. teve? Deixa eu dar uma posicionada de datas para as pessoas se situarem. Porque tudo isso foi muito cedo, tudo isso aconteceu, a gente está falando de uma infância muito, né, assim, de anos muito cedo. Então, assim, a Maria II, Maria da Glória, nasceu no Rio de Janeiro em 1819, o Brasil ainda era Reino Unido com Portugal, por isso ela foi, desde que nasceu, herdeira de Portugal. Em 1822, o Dom Pedro proclama a independência do Brasil. O Brasil se torna um país independente de Portugal. Ela continua sendo herdeira de Portugal e passa a ser também herdeira do Brasil. Ela acumula os dois títulos, assim como o pai, ela também. E é o momento que ela começa a aparecer na iconografia. Se você lembrar, a gente tem as aquarelas do Debré. Na aclamação do Dom Pedro, no 12 de outubro de 22, ela aparece na sacada, atrás dele, no colo. Ela está no colo do futuro Marquês de Cantagalo. Ela está ali, pequenininha, ela tem 3 anos, mas ela já tem um papel político. Na coroação do Dom Pedro, 1º de dezembro de 22, ela está lá na tribuna, Aqui. junto com a mãe. Mostra. Ela tá aqui, junto com a Junto com a mãe. Leopoldina, né? A Leopoldina tá aqui, ela tá aqui é o atual... Era a antiga Capela Imperial, né? E o Dom Pedro tá do outro lado, né? Ela aparece Bom, já que é aqui, para né? mostrar a foto de bebê, então vamos lá, né? Eu Olha não tenho só. ela bebê. Eu tenho. Peraí, eu achei isso Meu eu achei foco isso, não era ela. eu achei ela fofinha, uma miniatura na Áustria. Olha que coisa mais bonitinha. Dá pra ver? Dá. Esse foi Legal. o primeiro retrato dela pintado pelo Gulu, que era um suíço que estava de passagem pelo Rio e que fez esse Gulu retrato parece dela. um soluço. Escreve Goulu. E, enfim, daí ela, a partir de 22, começa a aparecer nessa iconografia oficial, ela já começa a ter um papel político como herdeira. Até porque os 2 irmãos dela morreram, né? O Miguelzinho, que nasceu em 20, e o Dom João Carlos, que nasceu em 21, morreu em 22. A partir de 22, praticamente só tem ela. A Januária nasce, mas é um bebê recém-nascido. Então, ela era muito fofa. E aí ela começa, então, a ser levada para todas as cerimônias, mesmo que fosse de noite, com coroa, paramentada, ela é herdeira. Aí começam a nascer outras meninas, né? Vem a Januária em 22, vem a Paula em 23, vem a Francisca em 24. Só no final de 25, assim que sai o reconhecimento da independência, é que nasce o Dom Pedro II. Aí, quando ele nasce, dia 2 de dezembro, ela deixa de ser, então, herdeira do Brasil. Ela continua sendo herdeira de Portugal, mas deixa de ser herdeira do Brasil. Para não ficar sem título, o do pai, o Dom Pedro I, pega um título que era para ser, na verdade, do filho mais velho do Dom Pedro II. Mas como ele era um bebê, ele pega emprestado o título de Princesa do Grão-Pará. E aí ela vira Princesa do Grão-Pará. Mas vai durar muito pouco, porque, na verdade, no primeiro semestre de 26, o Dom João VI morre. E o Dom Pedro era imperador do Brasil e não podia assumir o trono de Portugal porque ele estaria anulando a independência. Então, o que ele faz? Ele abdica do trono de Portugal já para a herdeira de Portugal, que era Maria II. Então, a menina com 7 anos de idade, em maio, ela tinha acabado de fazer 7 anos em abril, no dia 2 de maio de 26, ela se torna rainha de Portugal. Tinha acabado de perder o avô, né? Quer dizer, então a Carlota, que era a pergunta que fizeram, estava viva ainda. Estava viva ainda, só que elas não tiveram muito contato. Você imaginar, sim, a Maria da Glória devia ter 19... carta protocolar, quando muito, porém, aí vem o que eu queria falar sobre isso. Apesar da Carlota não ter contato assim, muito mais contato pessoal com a neta, desde que a Carlota vai embora do Brasil em 21, né? 21. Quer dizer, a menina tinha 2 anos. Tinha 2 anos quando os avós vão embora Era um do bebê, Brasil. elas não conviveram. Entretanto, a Leopoldina morre de medo, porque pouco antes da Leopoldina morrer, estava acertado, né? A Leopoldina, quer dizer, tudo isso acontece com
com a filha dela, né, a primogênita dela, a Maria da Glória, quando ela ainda está viva. Né? O sogro morreu no começo de 26. No meio disso tudo, entre a morte do sogro e a morte da Leopoldina, acontece tudo muito rápido em 26, né? A menina vira rainha de Portugal, a Maria da Glória, e já começa toda a tratativa de casamento com o Dom Miguel. Então, pouco antes uma das últimas cartas da Leopoldina para a irmã, a Maria Luísa, ela fala do medo de mandar a filha para Portugal, para ser educada pela avó, pela Carlota, porque ela havia visto na corte portuguesa no Brasil como que a sogra tratava os filhos, né? Inclusive dando bofetada já com eles grandes, né? Então imaginando qual tipo de educação essa menina teria junto à avó. Então, essa é a relação da Carlota aí. O que a gente sabe da Carlota era que a mulher É que a era Leopoldina fogo. estava morrendo de medo. Ela estava morrendo de medo. Exatamente. Estava morrendo de medo das pessoas não botarem limites na Maria da Glória, que já não tinha muito, e da avó ser responsável pela criação dela. E sempre existiu essa questão de que o Dom Pedro era o filho preferido do Dom João VI e que o Dom Miguel era o filho preferido da Carlota. Então a filha do Dom Pedro não era a neta preferida da avó, porque já tinha essa questão. De qualquer maneira, assim, nunca foi uma relação próxima, né? Elas conviveram muito pouco. E a Carlota nunca reconheceu a Maria II como herdeira do trono de Portugal, porque ela não reconhecia nem o Dom Pedro como herdeiro. Para Carlota, quem devia assumir o trono era o Dom Miguel. Ela não queria o Dom Pedro. Ela deserda o Dom Pedro. Até é uma grande ironia, porque depois, quando ela morre deserdando o Dom Pedro, depois ele vence a guerra e acaba herdando tudo que era do Dom Miguel aqui de Portugal, porque ele teve que abrir mão e acaba indo parar tudo no colo do Dom Pedro, que era tudo que ela não queria. Mas a relação entre eles sempre foi muito difícil. Então, graças a Deus que ela não veio para cá ser criada pela avó, porque provavelmente não teria dado muito certo. Eu acho que talvez por essa questão dessa família complicada do Dom Pedro é que ele tentou fazer o máximo com os próprios filhos, né? Porque fica uma coisa bem gritante, assim, a forma como ele é agarrado às crianças, né? E a própria Maria II, ela vai ser um exemplo de educadora, de mãe, ela vai ser, assim, a família dela era a coisa mais sagrada do mundo, ela defendia a família, a vida familiar, os filhos, a relação com o marido, como a coisa mais importante e mais, quase uma família burguesa para a época, em que ela fazia questão de fazer piquenique com as crianças, de fazer festas com eles, de passear, de controlar o que eles estavam estudando, viajar com eles. A família era muito, muito unida. E tanto que, inclusive, ela foi tendo filhos um atrás do outro. Chegou um momento que ela, por questões de saúde, recomendaram que ela deixasse de ter filhos a partir de um certo momento, porque ela teve os 2 primeiros. O terceiro já foi um problema. Aí ela conseguiu ter mais 5 crianças que, foram partos difíceis, mas deu tudo certo. E aí, a partir de um certo momento, ela começou a ter filhos e perder. Todas as crianças ela ia perdendo. Ela tinha gravidezes e partos muito difíceis, e aí recomendaram que ela parasse de engravidar. E ela disse que de jeito nenhum, porque parar de engravidar significava passar a dormir separada do marido dela. Ela disse que de jeito nenhum, que ela ia continuar com o marido dela engravidando e tendo filho, e que se ela morresse, ela morria no posto dela, de esposa, mãe e rainha. E morreu. Efetivamente, com 34 anos, dando à luz ao 11º filho, não conseguiram salvar nem ela nem a criança, morreram os 2, ela morreu com 34 anos. Mas ela não deixou de engravidar. E porque para ela a questão de continuar tendo relações com o marido e tendo filhos era uma questão que ela não abria mão. E Cláudia, Oi. Você acha que ela herdou o fogo do demonão? Olha, Paulo, não sei dizer, porque ter filhos também era uma coisa tão inevitável que a mulher ter filho cada ano e meio, 2 anos, também fazia meio parte do script, né? Não tinha como evitar. Mas eu acho que ela herdou o fogo dele no sentido de ser muito corajosa, de ser muito destemida. Ela enfrentou um monte de situações de revoluções e de guerras e de tudo isso. Ela sempre manteve um sangue frio, um senso de humor muito, muito forte. A gente percebe que ela tinha uma personalidade muito forte. Então, nesse sentido, acho que ela herdou esse fogo do pai de, sabe, se pôr na linha de frente, de ser
corajosa. Eu acho que nesse sentido, sim. O resto a gente não vai ter nunca notícia, porque ninguém falaria sobre a vida sexual de uma mulher naquela época. Então a gente nunca vai saber. A não ser, no caso, Paula, ela era a rainha. Não, mas tem a suspeita que ela era amante lá do primeiro-ministro. Não vem com essa, não, é? Olha, eu acho que no caso da Carlota, a gente tem muita informação, até muita difamação, porque ela perdeu. Se você pensar, ela estava do lado que perdeu. Ela defendeu Dom Miguel perdeu. Então a gente sabe que quem perde a história acaba sendo difamado. E aí a parte sexual acaba sendo um dos grandes motivos para você difamar. O Dom Pedro passou por isso, você sabe melhor que eu. Não, mas eu estou falando especificamente da Maria II com o ministro dela. Você sabe do que eu estou falando. Ok. Tá bom. Ok, vamos falar sobre isso. Existe um livro que foi publicado não faz muito tempo, escrito pela Luísa Bolel, que é uma pesquisadora aqui de Portugal, que levantou a documentação das cartas entre a Maria II e o primeiro-ministro dela, o futuro conde de Tomar, o Costa Cabral, que era o braço direito dela. E algumas cartas não são eróticas, mas elas são muito íntimas. Elas dão noção que eles tinham uma intimidade muito grande. O que para a época talvez fosse um pouco estranho, e por isso acabou levando a comentários de que talvez eles tivessem tido um caso. Não dá para saber. Assim, quando ela fala, venha para cá no fim da tarde, ela pode estar dizendo, vem para cá fazer uma reunião para discutir política. Não vem para minha Ou à cama. noite, quando o marido não tá. De qualquer maneira... Tá bom. Não, tudo bem, Paula, tudo bem. a gente, Tá, é tudo bem. difícil saber, assim, é uma Eu sei, especulação. é difícil saber. É que nem tem um monte de gente que acredita até hoje que a Leopoldina, que a Domitila e o Dom Pedro foram amigos, né? Tipo, não, brincadeira. Mas que a Barral não e o tem. Pedro II, muita gente... Sim, não, Barral e Pedro II até hoje, se você me perguntar muito assim, eu não sei muito bem até que ponto aconteceu alguma coisa, mas isso tendo carta, né? No caso do Costa Cabral e a Maria da Glória, você tem assim indícios que talvez Então, por pode ser, conta mas do grau de intimidade. mesmo quando ela fala, de noite meu marido não vai estar aqui, venha me encontrar. Ok. Paulo, pera, calma. Sim, pode significar o óbvio, sem dúvida. Mas também pode significar que ela queria conversar com ele sem o marido estar junto, se intrometendo. Porque o marido talvez tivesse uma posição política diferente da dela, tivesse uma visão diferente. Ela queria poder conversar em paz com o primeiro-ministro. Eu não sei como é a relação da rainha Elizabeth com o primeiro-ministro e com o marido, Ok. entendeu? Eu não Tá sei. bom, A gente não tem nenhuma prova, né? Só indícios. Só essa correspondência que é um pouco íntima demais do que seria de se esperar. Mas ela era uma pessoa, a Maria II era uma pessoa que tinha uma postura muito aberta. Ela, justamente no reinado dela... Isso daí ela pegou o pai, né? Essa questão da proximidade, né? Essa falta de protocolo, né? tradicionalismo. De etiqueta e tudo mais, existe aí uma liberdade, né? Que também vem de berço, né? Ela via o pai, ela via como se tratava. E aí é uma coisa muito importante que a Cláudia também coloca nessa questão do livro dela, é essa questão de como se perde um pouco essa divisão forte de classes sociais dentro do regime dela. Isso é uma coisa muito legal. E que está dentro dessa linha também desse relacionamento dela com os políticos e com os ministros e com tudo isso, que também não era normal. Por exemplo, tem uma outra... Eu já vou falar do que você quer, mas tem uma outra situação que é muito interessante. Não, é que estão chamando ela de demoninha. Eu vou te estrangular. Não, mas tudo bem. Você me jogou na fogueira. Bom, por exemplo, teve uma situação, ela tinha que, obviamente, depois que assumiu o governo, tudo isso, ela continuou sendo muito aconselhada durante muitos anos pelos amigos e pelos companheiros de luta do pai dela. Então, os grandes generais, né, das guerras liberais, o Saldanha, a Terceira, Fronteira, enfim, todas essas pessoas que foram liberais, que apoiaram Dom Pedro e que participaram muito de colocá-la no trono, também se tornaram pessoas importantes no governo dela. Só que, com o tempo, vários desses generais, dessas pessoas, foram envelhecendo e ela já não tinha mais muita paciência com eles. Então chegou um determinado momento que tinha lá um dia da semana que ela era obrigada a jantar com esse povo todo. E uns estavam ficando surdos, uns já estavam meio velhinhos.
E aí ela um dia chegou e falou assim, ah, não aguento mais. Podia acabar com essa tradição desses jantares, e aí ficou todo mundo horrorizado, porque ela falou isso na frente deles. E ela virou e falou assim, mas pode ser que eles também não queiram mais. Puta, é a cara do pai, né? Tipo, é o Dom Pedro escrito. Eles ficaram ofendidíssimos, se não É fosse, claro, e não aí fosse por depois ela se nós. desdobrou para fazer alguma coisa para contentar. É igualzinho o Dom Pedro aqui, Igual, tirando o sarro igual, da peruca que o cara usou para, né, então, de bater. tu, tá batendo. É a mesma É, coisa. é a mesma coisa, mas ela virou e falou assim, mas pode ser que eles também já estejam cheios de ter que vir aqui jantar comigo. Então daí já liberava todo mundo, entendeu? Enfim, eles ficaram ofendidíssimos, porque ela teve esse jeito de falar que ela não poderia ter, de falar dessa maneira com esses antigos generais e militares e tudo isso. Então, era um pouco esse jeito dela. Mas essa questão da democratização é muito legal, porque ela chegou em Portugal, veja, ela foi criada fora de Portugal. Ela não estava naquela corte. Você coloca muito bem isso, acho que no livro do Dom Pedro I, que eles engessavam os príncipes, que eles cresciam É, todos muito numa redoma de vidro. afastados, né? E aí tem uma brincadeira que um inglês fala, fica todo mundo afastado para ninguém ver que, tipo, é todo mundo meio qualquer coisa, entendeu? Tipo, você dá a distância para que ninguém veja realmente. Que são pessoas de carne e osso. Exatamente. E aí você, então, meio que coloca eles numa posição superior, mas não porque eles sejam superior por educação, por tudo mais, mas sim porque eles não pertencem ao teu nível, né? Sim, você coloca num pedestal que você consegue tanto fazer com que as pessoas sejam adoradas e idolatradas, como você não expõe as fraquezas delas, exatamente. Só que o Dom Pedro, ele derruba isso, e ele coloca isso na correspondência para todos os filhos, né, legítimos e ilegítimos, que é muito legal, de que esse tempo acabou. Esse tempo em que os reis eram respeitados só pelo seu sangue, pela sua posição, que isso não existe mais, que os reis, os futuros reis, têm que se preparar para merecerem o respeito dos súditos. E que se não for assim, não vale nem a pena ser rei. Você tem que ter uma constituição, você tem que estudar, você tem que ser capaz, você tem que ter limites, você Você tem tem que que... Enfim, ser educado o suficiente não para saber tudo, mas para saber mandar, né? Ele fala isso, né? Que você tem que saber se o teu ministro está te passando a perna ou não. É o mínimo que você tem que exatamente. saber. Então, é uma coisa muito legal, porque assim, ele já passa essa ideia moderna para os filhos de que eles têm que se preparar para poder reinar. E quando ela chega em Portugal, ela chega com 14 anos e ela vira rainha um ano e um dia depois. Ela chega e um ano e um dia depois o pai dela morre e ela vira rainha com 15 anos. Com todas essas cartas, com toda essa doutrinação do pai, e ela assume, mas ela não tem. Quem fala muito isso é a doutora Maria de Jesus Monge, da Fundação da Casa de Bragança. Ela comenta isso, que eu acho uma coisa brilhante, essa percepção. Como não amá-la? É, Ah, em que ela fala que ela chegou de fora, sem os preconceitos, sem a redoma de vidro, sem esse engessamento, que seria natural se ela tivesse crescido na corte portuguesa. Ela vem com uma visão muito arejada, né? Ela vem do Rio de Janeiro, que foi uma situação completamente fora do que seria ter crescido aqui em Lisboa. Ela chega depois de ter vivido um ano na corte da Inglaterra, depois de ter vivido 2 anos na corte da França, que era uma corte liberal constitucional. E ela vem para Portugal completamente livre para implantar coisas que ela pudesse acreditar ou não, sem se sentir culpada ou sem se sentir presa a antigas tradições que para ela não diziam nada. Então, quando ela vai demolindo essas barreiras entre as classes e vai democratizando, por exemplo, democratizando os espaços públicos, democratizando... isso é um conceito do Rui de Luna, nesse livro dele sobre a música, que eu acho maravilhoso. Ele fala que a Maria II ela conseguiu democratizar os espaços de vida e de morte. Porque o que ela faz? Ela cria, aqui em Lisboa, os famosos passeios. O passeio público foi reformulado, ela cria o Passeio da Estrela. E era uma coisa que a gente falava, tá bom, criou um parque, que diferença faz? A ideia por trás disso é revolucionária, porque era um lugar onde todo mundo podia conviver. Tanto faz se você era serviçal, se você era rico, se você era aristocrata. nobre, todo mundo podia passear no mesmo jardim, ouvir a mesma música que era tocada nas bandas, pelas bandas, dançar, e ela ia com os filhos, sentava na grama, fazia piquenique, e as crianças eram encorajadas a brincar com as outras crianças. Isso era revolucionário, não existia isso num regime anterior em que um rei, um príncipe tivesse ao alcance do povo dessa maneira. Ela derrubou
quase como o que a Revolução Francesa precisou decapitar as pessoas para Olha, conseguir. ela Ela levou uma cesta de resolveu isso piquenique pro passeio da Estrela e derrubou. E se a rainha faz isso, os nobres também têm que fazer, porque é assim que funciona a corte. porque o exemplo está partindo de cima, do alto. Exatamente. E a Ela mesma entendia coisa. isso, a Leopoldina entendia isso, o Dom Pedro ignorava. O Dom Pedro E, I. e outra coisa muito importante, que é a história que o Rui fala sobre os espaços de vida e de morte. Por quê? Porque quando ela cria os cemitérios públicos, era um lugar onde todo mundo era sepultado junto. Então, você podia ser um duque e o outro podia ter sido teu cozinheiro e você podia ser sepultado um do lado do outro. Um cemitério público, ele é um espaço de democratização da sociedade. Era revolucionário para a época. E para ela, isso era absolutamente normal, ela não tinha problema nenhum com isso. Então, essa forma de ver as coisas de um jeito muito informal e muito engraçado, tem passagens engraçadas, ela tinha muito humor. Mesmo nas piores situações, ela mantinha esse senso de humor. A gente vê isso na correspondência. Então, você percebe que assim, esse informalismo dela pode ter dado margem às pessoas realmente fazerem comentários de que ela era íntima demais, de que ela era dada demais, de que ela era informal demais com algumas pessoas, entendeu? É isso que eu quis dizer, voltando ao que a gente estava falando. Aí a gente deu um pulo aqui, né? Ela nasceu Nossa, no Rio, ela nasceu no Rio, em 26 ela se torna rainha de Portugal. Aí tem toda uma tratativa do casamento dela com o irmão, né? Com o irmão do pai, né? O tio dela, o Dom Miguel, que estava curtindo umas férias exiladas em Viena, depois de já ter tentado dar um golpe contra o pai em Portugal. aí ele se apaixona pela futura mãe da Cici. Ah, depois eu que faço fofoca, tá? Se eu falar que também ele engravida, eles transaram e aí ela não era mais virgem. Não. Paulo, para aqui! Meu Deus do céu! Se controla, homem. Mas é verdade! Se ela tá ficando sozinha com o cara lá no jardim, atrás do arbusto, ela já ficou falada e já não servia mais. Pois ela é, então... nem ter encostado nele. Okay. Esse é o ponto. Você tem que olhar com os olhos de 19, Paulo. Tá bom. Ok. Mas então, acabando com essa história da virgindade da mãe da Cici, ele teve alguma coisa, talvez só passeou com ela pelos jardins, atrás do arbusto e tal, e aí ele estava comprometido com a sobrinha lá em Viena. Sim, ele assinou tudo. E aí, qual foi o plano do Dom Pedro? Ele mandar a Maria II... Para mim, esse é o erro da história do Brasil. Esse é o erro. Essa avaliação errada em relação à Áustria. Paulo, sério, conversa comigo. Olha isso. Primeiro, o Dom Miguel faz um golpe contra o Dom João VI, tá certo? A gente sabendo que ele defendia o absolutismo, ele quase se livra do pai, consegue subir no trono. O que fazem com o Dom Miguel? Mandam para Viena. Viena, o bastião do absolutismo, com o Metternich por trás, querendo jogar o Dom Pedro de cima do Corcovado, né? Xingando ele de doador de constituições. Aí pega e manda o Dom Miguel para Viena. Não tinha nenhum outro lugar no mundo para mandar o homem. Manda o cara para Viena. É óbvio que ele vai ser doutrinado para ser mais absolutista ainda do que ele já era. Vai ser controlado, vai ser totalmente vigiado. Só vão chegar as cartas que interessam. Ele vai ser influenciado pelas cartas da mãe. Qualquer outra correspondência não chega para ele. Quer dizer, foi assim, pior lugar podia ter mandado o Dom Miguel. Aí, se tivesse mandado para os Estados Unidos, era melhor. Bom, aí, sério, aí chega 28, a Leopoldina já tinha morrido, o Pedro estava procurando esposa, a Maria da Glória crescendo no Rio sem muita gente para cuidar dela. O que eles resolvem fazer? Mandar a Maria da Glória para Viena, para ser criada na corte do avô, para estar perto do futuro marido, do tio, enfim, e completar a educação dela em Viena. Caramba, por que Viena? É óbvio que ia dar errado. Não tinha como dar certo. Viena apoiava o Dom Miguel. Dom Miguel era contra um regime constitucional. Também foi uma decisão errada. Então, assim, eu acho que esse vínculo com Viena... O Pedro, quando vai procurar a segunda esposa, pede ajuda para o pai da Leopoldina, para o imperador da Áustria. O que o cara faz? Boicota todas as negociações de casamento dele. Quer dizer, não é ele, né? É o Metternich, né? O Metternich... Que seja. É a Áustria. Porque a Áustria, sim, né? Porque a
a madraça da Leopoldina vai ajudar, né? Acha que o Dom Pedro virou Claro, um mártir A Charlotte cristão é e tia. tal. A Charlotte é tia da Amélia. É irmã da mãe da Então quer Amélia. dizer, aí então é bom falar, é bom que, porque é bom que esse público que está assistindo, eles não, em falar isso, porque assim, a sociedade de corte é uma sociedade muito complexa, que tem milhares de intrigas, milhares de questões de bastidores e tal. Então, muitas vezes, quem tem mais poder que o imperador é o primeiro-ministro, no caso o Metternich, que Sempre, mandava e sempre. desmandava e que tinha feito o concerto da Europa. Então ele detestava o Dom Pedro e tentou, claro, apoiar o Dom Miguel. Agora, eu ainda acho que é uma coisa, eu acho que tem um quê de inocência do Dom Pedro. Total Dessa ingenuidade. coisa de querer ter a família do jeito que ele imaginava que devia ser uma família. Então ele perdoa o irmão, ele manda a filha para ser educada pelo avô, que tinha perdido a filha por culpa dele no Rio de Janeiro. Sabe, tem toda essa coisa idealizada que só deu Sim, bobagem. ele acha que o imperador da Áustria, sendo avô dos filhos dele, vai estar muito empenhado em arranjar uma madrasta maravilhosa para criar os netos dele. Ele tem essa visão idealizada de família. Mas sabe que essa parte de Total. falar sobre ingenuidade é muito interessante, porque o irmão da Amélia, quando acompanha ela no Brasil, por o casamento em 29, ele conhece o Pedro, eles ficam muito amigos, tal. Ele faz um comentário numa carta para a mãe que ele diz assim: então, o imperador é muito inteligente, muito interessante, muito isso, muito aquilo, faz mil elogios, muito espontâneo, mas o que falta para ele é um pouco de malícia, de ter vivido nas cortes europeias para não acreditar tanto nas pessoas. Ele fala isso. Essa ingenuidade de quem não viveu esse ninho de Essa cobras das cortes sociedade europeias. de corte. Porque Ele ele não até tinha essa viveu, mas ele malícia. viveu uma corte absolutista, né? Ah, mas até os Então, 9 anos de idade? não, como 9 anos? Ele viveu o Rio de Janeiro, não adianta falar, o Rio de Janeiro ainda continuava Tá, sendo uma corte absolutista, aonde ele sim, determinava se ele queria estudar ou não. Acabou. sim, Se ele quisesse estudar, ele estudava. Se não, ele não estudava. Isso sim, é tá. fato. Não, eu Então, estava quer dizer, pensando ele em vai outras mudar o cortes europeias. pensamento. Ah, não, não. Eu estou pensando nessa daqui. Então, é que também não dá para falar que é. Porque assim, o absolutismo da Áustria já era um absolutismo meio esclarecido, então tinha a figura do primeiro-ministro, né? Tinha uma outra questão. A portuguesa não, era mais fechada, era aquela coisa extremamente católica, né? A Leopoldina vai detestar, enfim. Mas Tem um monte de aí o gente que que perguntando do acontece? Dom Miguel aqui, acho Conta que pra não está esse. muito claro. O Dom Miguel, ninguém tá entendendo o Dom Miguel? Acho que não. Acho O que a que gente você está aqui leu aí? conversando. Sabe, É, Paulo, a gente está conversando que nem a gente conversa entre a gente há 20 anos. não E é, as pois pessoas é. Às vezes você vê que eu tento puxar, né? Tipo, pra ver se o pessoal. Pra tentar te acompanham. concentrar na cronologia. O que você tá vendo aí de dúvida do Dom Miguel? Não sei, um monte de gente está perguntando do Dom Miguel. Então, volta na história do Dom Miguel. Explica, desde 22, a primeira carta é 22. Lembra que você achou para o Pedro, no livro do Pedro, você achou aquela carta de Sim, 22? Ainda antes da não, independência, ele já tá. 21, 21? 21, ele já falando do casamento da filha com o tio, da Sim, Maria da porque Glória com o tio. era a fórmula da bisavó que já tinha É, funcionado. é. Aliás, a diferença de idade entre eles era a mesma. Eu acho que era exatamente a mesma, acho que eram 16 anos. Era a diferença do Pedro III para Maria I, Mas era a enfim, diferença do Miguel para Maria do II. Eu Miguel adoro para. datas. Mas, eu sei, adoro uma lista também. Mas enfim, se você pegar essa questão, então, o Dom Miguel era a favor do absolutismo e era contrário, junto com a Dona Carlota, e era contrário ao liberalismo do irmão, do Dom Pedro, e havia o ressentimento da perda da colônia mais rica da coroa portuguesa. Né, que o Dom Miguel, até hoje ainda, eu encontrei portugueses, a Cláudia viu uma Opa! cena dantesca dentro do Plaza das Necessidades, com o chefe de chancelaria quase me estrangulando e vice-versa. Então Você tem viveu isso essa. uma vez, eu vivo isso Você já viveu mais, semanalmente. mas existe esse ranço ainda um pouco por conta dos portugueses, do Dom Pedro ter tomado parte da herança, uma coisa meio absurda, mas enfim. Não, Então não, não, peraí, existe essa entenda. diferença, foco, Cláudio, Não, existe essa diferença entre a mentalidade do Dom Pedro como liberal e do Dom Miguel como absolutista. Então, com o Dom Miguel exilado na Áustria, que é isso que a gente estava falando,
lá em Viena, junto com o avô da Maria da Glória, junto com o príncipe Metternich, que era o bastião do absolutismo pós a queda do Napoleão na Europa, o Dom Pedro, ele nomeia inicialmente a irmã mais velha dele, a Isabel Maria, Isabel Maria, como regente em nome dele, enquanto não se faz o casamento, ou se faz o casamento, como é que é a história? A menina está indo para a Europa, né? A Maria da Glória está indo para a Europa. Que ano você está falando? 1826. Tá, 27, 26 eles já estão discutindo se ela vai ou não vai, que ela seria criada na corte pela avó, vivendo com a tia-avó, com a Maria Benedita, e que ficaria encarregada da criação dela, que acaba não acontecendo, porque a Leopoldina morre, e aí fica aquela confusão. E aí vem 27, que ela começa a conviver muito com a Domitila, com a Duquesa de Goiás, etc, etc. Começam as primeiras negociações de casamento que não dão certo. Em 28, a Maria da Glória é mandada para Viena para ser educada na corte do avô. E aí vem aquela cena de filme, né, que eles estão chegando em Gibraltar, que aqui se fala Gibraltar, para atravessar o Mediterrâneo. E na entrada do estreito, eles recebem um mensageiro explicando que, olha, veja bem, Dom Miguel tomou o trono. Dom Miguel agora usurpou o trono do Dom Pedro em Portugal. Então, mandar Maria da Glória agora para Viena passa a ser um risco, porque a Áustria está apoiando o Dom Miguel. Então, ela pode ser feita refém em Viena. Ou ela pode ficar lá numa gaiola de ouro, ser dada em casamento para quem eles quiserem e acaba a sucessão dela como rainha constitucional de Portugal. A opção de voltar para o Brasil era muito perigosa. Parar em território português, ela podia também ser presa e sabe Deus o que acontecia com ela. O Dom Miguel nem queria casar com ela, como a gente sabe, então, para piorar, nem essa opção teria dela ser esposa dele. Ele não queria ser rei consorte de uma rainha constitucional, ele queria ser um rei por direito próprio, ele acreditava que ele tinha esse direito. E aí, o Barbacena, que era o diplomata que estava incumbido, Marquês de Barbacena, de cuidar dela e entregar para o avô, ele se vê nessa situação bizarra de que eu faço com essa criança agora. Imagina, ela tinha 9 anos e estava indo para ser educada na corte do avô. E, de repente, o avô virou um potencial inimigo, ou pelo menos a corte dele, passou a ser um lugar perigoso. Portugal, mais ainda, faz o que com essa criança? E aí ele apela para a Inglaterra, com o agravante que tinha caído o ministério liberal da Inglaterra e tinha subido um ministério conservador que era contrário ao Dom Pedro e que apoiava o Dom Miguel. Ainda assim, a Inglaterra tinha tantos interesses comerciais com o Brasil que era muito mais garantido levá-la para a Inglaterra, sabendo que jamais fariam qualquer coisa contra ela na Inglaterra, porque jamais iriam se indispor com o imperador do Brasil, o pai dela, do que qualquer outro lugar. E aí ela vai para a Inglaterra, onde ela acaba ficando um ano, até resolver o que faz. E tentando, então, começar essa questão da causa da rainha, de tentar colocá-la no trono. E como foi essa história dela na Inglaterra? Então, ela foi parar na Inglaterra sem querer, não estava nos planos. A ideia era ir para Viena, acabou desviada para a Inglaterra. Ela chegou, foi parar em Londres, e a ideia era que ela fosse logo recebida pelo rei, e que o rei da Inglaterra apoiasse a causa da rainha, se colocasse contra Dom Miguel, e se a Inglaterra cortasse o apoio para Portugal, acabava o reinado de Dom Miguel muito rapidamente, provavelmente, porque existia uma relação muito forte entre Inglaterra e Portugal, econômica, enfim. Só que, na verdade, a Inglaterra ficou em cima do muro. Eles não queriam perder nem Portugal, nem o Brasil. Então o rei estava doente, o palácio estava em reforma, tinha todas as desculpas do mundo para nada acontecer. Até que finalmente, não tinha mais como, o rei recebeu a rainha. Imagina, uma criança de 9 anos, um rei velhinho quase morrendo. Ela foi recebida, conheceu a rainha Vitória, que tinha exatamente a mesma idade que ela, que era herdeira do trono inglês. Teve um baile infantil para 150 meninas, todas da mesma idade. Teve várias situações bonitinhas, só que começou a ficar muito caro manter ela e uma corte na Inglaterra, em Londres, sempre foi uma cidade muito cara, até que ofereceram uma casa de campo para ela se hospedar. Um tal de Lord Lucan, que era um liberal ferrenho, ofereceu uma casa de campo, 50 quilômetros para o sul de Londres. E aí ela e a corte dela foram para lá,
E aí resolveram aproveitar para ver se ela aprendia inglês. Então arranjaram aulas de inglês e ela estudava muito. E aí resolveram que ela precisava de uma dama portuguesa, que não fazia sentido a Condessa de Tapajipe continuar sendo a dama dela de companhia, porque ela era, na verdade, uma brasileira. Mas a filha era a melhor amiga dela, então ela tinha sido escolhida para poder ir para a Inglaterra, levando a filha para elas poderem estar juntas, para ela ter pelo menos uma criança para poder ter de companhia, que é a futura Viscondessa de Nogueira da Gama. Eita. Então, eu acho que a Cláudia caiu. Voltou? Ah, voltou, voltou. Deu? Sim? Ok. E, bom, enfim, aí ela foi ficando na Inglaterra, estudando inglês. Coitadinha, ela queria andar a cavalo, mas não tinha a ordem do Dom Pedro, até a carta ir, até a carta voltar, ela tinha que ficar olhando os cavalos pela janela. Tem outra cena que eu acho linda, que ela teve um problema num dente. Dois dentes se infeccionaram. Não tinha antibiótico, não tinha dentista, não tinha como tratar, tinha que arrancar. O tratamento para dentes que davam algum problema era arrancar. E ela não queria que arrancasse os dentes dela de jeito nenhum. Imagina, se anestesia. Imagina a dor que devia ser arrancar dois dentes. E ela não queria arrancar de jeito nenhum, ninguém chegava na boca dela se ela não deixasse. Até que alguém teve a brilhante ideia, essa adoração dela pelo pai, e disseram assim: olha, se você deixar, a gente manda os seus dentes para o seu pai, as suas presas, e ele vai ficar muito orgulhoso da sua coragem. Aí ela deixou. E que era uma coisa, e que era uma questão de vida ou morte, porque se aquilo infeccionasse de verdade e virasse uma infecção generalizada, a criança podia morrer, né? Tinha outra Sim. coisa importante que aconteceu em Londres, tem uma outra passagem interessante, que o Marquês de Barbacena morria de medo dela ser envenenada pelos miguelistas, que eram favoráveis a que a rainhazinha desaparecesse e acabasse esse problema. Então ele era absolutamente neurótico com a ideia de que ela pudesse ser envenenada. E aí um dia chegou de presente uma caixa de cerejas, pêssegos, sei lá, enfim, alguma fruta que ela amava. E a caixa chegou, e aí o Marquês de Barbacena viu e falou: de onde veio isso? Quem que mandou? Como é que é? E aí, não sei, mandaram, é presente. Ele falou: para tudo, vocês estão loucos. E aí deram a fruta para um cachorro, e o cachorro mordeu e morreu. Aí Uau. pelo menos pararam de achar que ele era neurótico. Aí a comida dela passou a ser junto com todo mundo, porque a comida da rainha era separada. Ninguém podia comer junto com ela, porque ninguém tinha o status dela. E aí, então, eles passam a comer todos juntos, porque aí era muito mais difícil de acontecer o envenenamento de uma corte inteira. E a coisa Que era horror. pesada. Em Paris, ela chegou a sofrer um atentado. Ela estava botando o chapéu para ir visitar a Malmaison, o antigo palácio da Imperatriz Josefina, e entrou um tiro pelo vidro e passou pelo cortinado da cama dela, parou no espelho, não pegou ela por pouco, mas ela Mas sofreu um atentado sabiam em aonde Paris. que ela ficava, né? Quer dizer, sabia. Mas peraí, você já está se adiantando. Desculpa, Aí, estão perguntando aqui que já se perderam. Quanto tempo ela ficou em desculpa. Londres? Um ano. Um ano em Londres. E aí, o que fez ela sair de Londres? Bom, um ano em Londres, Vocês ela já chegou com. perceberam, eu vou ter que entrevistar ela, porque senão isso aqui não acaba. Desculpa. Ela chegou com 9 anos, ficou um ano, com 10 anos. Deu certo, finalmente, a negociação do casamento do Dom Pedro para conseguir uma segunda esposa. Acharam a Imperatriz Amélia, lá na Baviera, e ela, então, foi até a Inglaterra encontrar a Maria da Glória para elas juntas atravessarem o Atlântico e voltarem para o Brasil. Quer dizer, a Maria da Glória voltar e a Amélia ir. Então elas foram juntas e aí, de brinde, ela conheceu o futuro primeiro marido, que era o irmão da Amélia. Ela tinha 10 anos nessa altura, a Amélia tinha 17 e o Augusto tinha 19. Ele era lindo de morrer. E passaram 2 meses no navio, devem ter se encantado, enfim, ou pelo menos ela se encantou por ele.